sou a Ana Cláudia, do Ana Reis Projetos, e eu tô aqui para falar de mais um livro que mudou muito a maneira que eu enxergo a vida de modo geral, mas principalmente como eu organizo toda a minha sistemática de trabalho e, consigo organizar toda essa minha escalada para conseguir realizar os sonhos materiais e não materiais. O outro vídeo, que foi o primeiro que estreou no canal, foi para você entender o milagre da manhã. Então esses vídeos, eles não são resenhas. Eles são uma base do conteúdo que você vai encontrar em cada livro. Qual é a resposta que você encontra? Qual é a temática e a dinâmica dos livros que para mim foram muito importantes e eu espero que seja muito bom para sua trajetória também. O livro de hoje é este aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E esse livro, ele é, assim, eu não sei nem como descrever, porque ele tá há muitos anos rodando no mercado. Ele foi escrito em 1936, já vendeu mais de 50 milhões de cópias. Do Dale Carnegie, também não sei se é assim que se fala o nome dele, espero que seja. É muito legal porque, embora ele tenha sido escrito na década de 30, ele ainda tem um contexto muito vivo. Então, todas as lições de relacionamento interpessoal que ele coloca na escrita, elas são 100% aplicáveis aos dias de hoje. E essa característica de um livro ser atemporal, eu acho que é o que diferencia os livros comuns dos best-sellers, né? Creio eu, na minha humilde opinião. A dinâmica da escrita dele. Tem uma dinâmica muito simples, não tem palavras difíceis, aquelas palavras igual a Bíblia. A Bíblia é escrita com palavras muito complicadas, então você tem que ficar lendo com o dicionário do lado, mas vale a pena. Mas a dinâmica dele é muito simples, ele é dividido em 4 partes. Essas partes são: técnicas fundamentais para lidar com as pessoas, 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você, como conquistar as pessoas a pensarem do seu modo, seja um líder, como mudar as pessoas sem ofendê-las, nem deixá-las ressentidas. Então, ele funciona praticamente como um manual, que é muito bem organizado e subdivididos. Cada uma dessas 4 partes é dividida em capítulos. Esses capítulos, eles são resumidos em um princípio. Esse princípio, ele tá logo no final do capítulo, ele é uma frase que resume esse ensinamento. Eu vou ler um aqui para vocês só para exemplificar. Acaba o livro e tem em negrito aqui o capítulo. O capítulo não, o princípio. E aí aqui, por exemplo, nesse dizia: aprecie honesta e sinceramente. Então, essa frase, ela resume tudo o que ele quis dizer nesse capítulo. Aí você me fala: Ana, mas se ele faz uma frase para resumir, não precisa de um capítulo inteiro para atrasar a nossa leitura. Aí que tá a grande diferença do negócio. Ele, no início do capítulo, ele explica o que ele vai falar, mas a partir daí, toda a estrutura é composta por cases. Então, ele pega casos da vida real. E o mais legal é que os casos que ele traz muitas vezes são de pessoas famosas, grandes personalidades, não necessariamente artistas, mas grandes economistas, políticos. Ele fala muito do Lincoln como presidente, tanto dessas pessoas de nome forte, de nome grande, quanto de alunos deles que exerciam diversas funções. E ele teve muitos alunos mesmo. Ele rodava, eu não sei se chegou à Europa, mas enfim, aos Estados Unidos ele rodava fazendo várias palestras e cursos, acompanhamentos. Então, case é o que não falta. Por que que eu particularmente achei isso super interessante? Quando você explica qualquer coisa a uma pessoa, a melhor maneira de fixar na cabeça dela é dando vários cenários da mesma explicação. E é justamente isso que ele faz. Em diversas circunstâncias, pessoas diferentes, idades diferentes, objetivos diferentes, aplicando a mesma lição que ele quer ensinar. O mesmo princípio que no final tá lá grifadinho. E em muitos momentos você se pega familiarizado com o caso daquela pessoa. Isso é muito legal, porque eu gosto muito de ler
Histórias das pessoas. Eu gosto de aprender coisas técnicas baseadas na narrativa de alguém. E esse livro ele é perfeito para isso. É exatamente isso que ele faz. São narrativas, histórias reais. Agora que eu expliquei a dinâmica mais ou menos, não se assuste, ele é um pouco grossinho. Mas existem versões de resumo. Eu particularmente gosto das versões originais. Só que ele é bem dinâmico, porque é o que eu te disse, são histórias das pessoas. É como se você ouvisse as pessoas contando da vida delas, como que elas passaram por cima de um problema, de um obstáculo, a partir de uma técnica que ele ensina. Bom, agora que eu falei da estrutura do livro e sobre a vida desse autor, antes de falar algumas notas, algumas passagens que eu particularmente achei extremamente especiais, eu queria ressaltar como é bonito o objetivo desse livro. Ele basicamente te ensina a crescer, cativar e conquistar as pessoas, seja para relacionamento interpessoal de uma finalidade X ou também canalizado para os negócios, que é praticamente o motivo que todo mundo lê esse livro, é sempre canalizado para os negócios. E ele coloca em todos os capítulos, todos os princípios, a mesma premissa, que é a honestidade. Então ele fala muito de elogiar, de se fazer presente, só que tudo isso com honestidade, que tudo que é baseado em bajulação, falta de respeito, tudo isso que não é honesto não funciona. Então, se você conseguir aplicar tudo isso de coração, você encontra uma pessoa com a qual você esteja negociando e você realmente conseguir ver algo nessa pessoa que te inspira, fala pra ela, de verdade, de coração, não só para conseguir o negócio, não só para ter o número, mas pra gente conseguir movimentar essa relação mais humana, a gente parar de ver os números, né? Ter um negócio como uma matemática, é muito mais que isso, tratar de pessoas. Agora eu vou falar de algumas passagens que eu achei muito interessantes e pode ser que te ajude a curto prazo como me ajudou. Algumas outras também me ajudaram, mas não tão impactantes quanto essa. Por que tão impactantes? Porque quando eu li, eu me vi fazendo o errado. E aí, algumas, né? Não é todas não. Mas algumas eu me vi fazendo errado e outras eu já passei, já fizeram comigo. Então me faz ficar com o olho bem aberto. A primeira delas. Numa discussão, quando você tem uma opinião divergente da pessoa com a qual você esteja argumentando ou discutindo, e você começa a sua posição, a sua verbalização da questão na negativa, quando você simplesmente olha para a pessoa e diz, não, você está errado, ou algo do tipo, você perdeu. Você perdeu essa pessoa, porque ninguém gosta de ter o ego ferido. Todo mundo gosta de ser a pessoa importante, que pensou certo, a racional. Da mesma maneira que essa pessoa pode ter errado nessa discussão, você pode ter errado em outras. Então você nunca vai conseguir convencer alguém a pensar como você quando você simplesmente despreza a opinião dela. Você, antes disso, tem que achar um ponto em comum, uma afinidade dentro desse tema. E sempre começar com, eu concordo em você com isso, eu concordo com você nesse aspecto, eu discordo de você nesse aspecto por isso, isso e isso. Mas isso não significa que você seja a pior pessoa do mundo por pensar assim. Vamos encontrar uma solução em comum? É basicamente isso. E eu vejo muito, não só... em todos os contextos eu vejo muitas pessoas argumentando assim, principalmente na internet, que ninguém vê o rosto de ninguém, então acaba ficando com a língua mais afiada, só que você escreve e não sabe o que acontece com a outra pessoa ali do outro lado. Enfim, basicamente, nunca entra numa discussão com uma negativa, menosprezando a opinião da outra pessoa. Outro ponto, né, que eu achei muito interessante é quando ele diz que pra gente conquistar ou cativar uma pessoa, seja para negócio ou uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você queira ser amiga, a gente tem que realizar um desejo prévio de qualquer ser humano. Qualquer ser humano tem o desejo de ser importante, seja para realizar uma tarefa, seja numa posição, seja num relacionamento. Todo mundo quer ser importante, quer ser vital para alguma atividade. Então, quando você quiser cativar uma pessoa, mostra para ela como ela é importante.
não sei, o seu namorado, fala como ele é importante pra você, como ele faz se sentir bem, ou é o seu chefe, e você precisa de uma promoção, alguma coisa assim, fala pra ele como ele é importante pra te avaliar, como é importante ter uma relação saudável com ele, para o trabalho fluir bem e a entrega ser sempre ótima. Então, sempre começa encontrando esse ponto em comum. E lembrando que a premissa máxima dele é que tudo seja honesto, nada seja fruto de bajulação. E você vai ver que coisas tão simples, quando aplicadas no nosso cotidiano, elas fazem muita diferença, deixam a gente até mais leve para falar, porque a gente perde aquele instinto de competição, de eu tenho que ser melhor que você. Quando você se coloca nessa posição, você entende que a pessoa tem que ser importante para você. O que você está sentindo ali neste momento não importa, porque você quer articular com a outra pessoa. Isso traz uma leveza, uma paz. A gente não tem essa impressão de que precisa estar numa disputa inconsciente. Outro item que me chamou muita atenção e que eu me peguei muitas vezes, que principalmente numa negociação, quando você é a pessoa que procura, você tem que falar de você o mínimo possível. Fale de você quando perguntarem. Mas de modo geral, quem interessa é a pessoa a quem você quer conquistar e cativar e conseguir o negócio. É dela que você quer saber, é dela que você quer ficar íntimo, realmente fazer a pessoa se abrir para você, sentir que tem uma afinidade. Porque muitas vezes a gente entra numa negociação ou também não, em algum relacionamento interpessoal, pensando que se a gente der uma de pavão, se a gente se mostrar e fazer com que a pessoa se impressione, nós vamos conquistar ela. Só que muitas vezes a pessoa fica de saco cheio, porque ela quer resolver o problema dela. Ela não quer saber se você é melhor ou pior do que ela esperava, ela só quer um problema resolvido. Então, eu me pegava assim, eu sempre falava bastante, na minha percepção, é muito difícil a gente falar de nós mesmos, né? Mas esse foi o ponto que eu achei mais legal e até, né, acabei compartilhando uma coisa pessoal aqui. Um item que tá ligado com isso que eu falei agora é que a gente sempre precisa oferecer uma solução para quem a gente quer cativar. Por isso que é tão importante conhecer essa pessoa, porque você conhece realmente o problema dela. O problema, o obstáculo, né? E assim você consegue ser uma solução e não só mais uma pessoa oferecendo isso ou aquilo, um serviço ou um produto. Você oferece uma solução, algo muito maior, algo que a pessoa realmente precisa. Um outro tópico que eu separei aqui para esclarecer para vocês é que para a gente cativar as pessoas, a gente tem que estar genuinamente leves. Então, digamos que você esteja num dia super estressado e aconteceu muita coisa errada e você vai falar com uma pessoa muito importante, um negócio que você quer fechar, um projeto que você quer fechar, uma entrega que você vai fazer que demanda muita energia. Não faça nesse dia, porque você vai tentar sorrir, ser simpático, só que a realidade ela sempre se mostra. Então a gente tem que estar sempre genuinamente leve para lidar com as pessoas, para sorrir, para elogiar e tudo ser muito verdadeiro, porque toda essa dinâmica ela é muito efetiva quando honesta. Quando a gente se força, é ruim para nós, porque a gente se obriga a fazer algo que não era necessário, e ruim para a pessoa que sente algo esquisito, né? Até muitas vezes, dependendo de como é conduzido esse plano, a pessoa se sente até pressionada a fechar, ou não quer mais falar, o clima fica esquisito, enfim, N possibilidades, que no livro ele coloca um caso de cada grandeza para essas notas. Mais uma passagem dele é que nós precisamos reconhecer nossos erros. Do mesmo jeito que as pessoas querem ser importantes, a gente tem que ter o ego muito regulado e reconhecer os nossos erros e não ficar arranjando desculpa. Ah, eu errei porque você não me entregou tal coisa no prazo. Eu errei porque a planilha estava faltando um item. Então, é muito comum as pessoas errarem e darem desculpas. O ideal para a gente manter relações saudáveis com amigos, conquistar mais negócios, conseguir crescer de modo geral como pessoa e profissionalmente, é reconhecer os erros e agir rapidamente para arrumá-los. É simples, é como tirar um curativo, muito simples.
Numa negociação, um outro item que eu também acho muito legal, numa negociação, enquanto a gente começa a conversar, a gente tem que conduzir a conversa para ter o máximo de pontos em comum. Então, a gente tem que ouvir e falar o máximo de sims possíveis. Então, N situações que ele cita no livro, mas basicamente você acaba criando um laço com essa pessoa que você está conversando, muitas vezes superficial, claro. Você não pode achar que todo mundo, a partir do momento que você lê esse livro, todo mundo que você conversar vai ser o seu amigo de infância. Mas você vai criar um laço bacana e se sentir confortável para negociar com essa pessoa e ter um resultado bom para todo mundo. E a mais importante, que eu não me peguei fazendo, né? Mas eu já vi muito acontecer e é muito mais comum do que a gente imagina, é envergonhar outras pessoas. Então, quando a gente tá numa posição de liderança ou não, a qualquer erro mínimo de outra pessoa, a gente envergonhar, apontar pro erro como se fosse catastrófico. Porque sempre existe uma maneira de dizer isso, contornando, fazendo a pessoa se sentir especial. E quando a gente envergonha alguém, seja numa posição de trabalho ou numa posição cotidiana, nós perdemos a confiança dessa pessoa. Isso nunca mais vai ser esquecido, ela vai sempre lembrar do dia que ela se envergonhou. Muitas pessoas falam, mas esse tipo de comportamento alavanca as pessoas, o não é o mais importante. Não é bem assim, porque as pessoas fazem isso, dão a volta por cima, mas muitas vezes ficam com um sentimento de vingança. Então, se você precisar dessa pessoa em outro momento, ela pode até te ajudar, mas ela sempre vai lembrar do que você fez ela passar. E isso não é saudável em nenhuma esfera de relacionamento interpessoal. Basicamente, esses foram as notas que eu mais gostei. Tem muitas outras mesmo. Esse livro vale muito a pena. Quando eu fiz a primeira faculdade, eu queria que esse livro tivesse lá como obrigatório para ler, porque eu acredito que eu teria conhecido muito mais, aberto a minha cabeça muito mais se eu tivesse lido antes. Ou não, nunca vou saber. Mas vale muito a pena mesmo. Ele tá sendo vendido com descontos, tem e-book, então conseguir ele não é um investimento fora do comum. E a sua vida não vai ser a mesma depois que você ler ele, pode ter certeza absoluta. Você vai conseguir navegar entre as diversas esferas de relacionamento interpessoal, filtrando o que é saudável para você e o que não é, e sendo muito mais objetivo para conseguir realizar tudo o que você acredita e almeja. Eu espero que você tenha gostado, deixa o seu comentário aqui embaixo, me segue no Instagram também, que tem bastante conteúdo legal. Me conta se você já leu esse livro, se tem alguma passagem que eu não falei aqui que você acha bem importante. Eu ficaria bem feliz de saber o que você achou. Então, por hoje é só. Depois eu venho com outro livro, se tiver até alguma sugestão também pode falar aqui, tá livre, pode escrever o que você quiser. E eu agradeço por você ter assistido o vídeo inteiro. Muito obrigada e até a próxima.